Amém, irmãos. Nós estamos dando a sequência do estudo de Romanos. Nós estamos dando sequência ao estudo de Romanos. Temos percebido que o Senhor tem nos segurado um pouco nesse capítulo 8. Temos percebido o Senhor nos dando uma direção dentro desse capítulo, né? E hoje nós falamos no capítulo 8, no verso, falamos na primeira reunião, falamos do espírito da lei, do espírito de vida, né? E aí falamos que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque agora nós estamos em Cristo, então tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz, nós herdamos por herança. Então agora nós não devemos mais nada à lei, porque agora o Senhor cumpriu a lei. E porque Ele cumpriu, nós também cumprimos, porque estamos nele. Nós fomos enxertados em Cristo. Então, por isso que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque o Senhor nos colocou para dentro dele. Então, quando o Senhor morreu, morremos com Ele. Como diz Romanos 6. Sabei isto, que fomos crucificados com Ele. Sabei isto, que ressuscitamos com Ele. Então, agora nós fomos incluídos dentro do Senhor, fomos enxertados para dentro dele. Então, quando o Senhor cumpriu toda a justiça da lei, nós cumprimos em Cristo. Por isso que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí falamos dessa lei do Espírito de vida, e aí tocamos bastante na questão desse espírito do espírito de escravidão e do Espírito Santo, né? Ser conduzido pelo Espírito Santo. Que agora nós não estamos mais debaixo do pecado, porque o Senhor nos libertou. Agora essa nova vida, ela é vivida para servir ao Senhor. Então nós não temos mais nada com o pecado, porque o Senhor já resolveu. Agora nós temos que considerar aquilo que o Senhor fez. E esse considerar é no nosso dia a dia. É pedir que o Espírito nos conduza, nos guie. É ser guiado pelo Espírito. Se nós não formos guiados pelo Espírito, vamos ser guiados pela nossa carne. Não tem meio termo, irmãos. Ou você vai ser guiado por um, ou você vai ser guiado por outro. Paulo fala em Gálatas 5, Paulo fala da luta da carne e do Espírito. Essa é a luta, irmãos. Essa é uma luta no nosso interior. A carne e do Espírito. O Espírito que quer formar o caráter de Cristo em nós. Que quer nos fazer parecido com o Senhor, com Cristo. Obrar esse caráter em nós. E a carne que também quer nos destruir, nos fazer parecidos com Satanás. Por isso que tem os frutos da carne e os frutos do Espírito. Mas à medida que nós nos entregamos ao Senhor, à medida que nós nos rendemos ao Senhor, e esse Espírito vai nos fortalecendo, nós vamos subjugando essa questão da carne, os desejos da nossa carne. Por isso que na nossa vida agora é vivida no Espírito. É em Cristo, irmão. Quando não andamos em Cristo, estamos andando na carne. E a carne é inimizade com Deus. Quando a gente falou da carne, nós não falamos de coisas de pecados, não tratamos de uma vida de independência de Deus. Isso é a carne. Toda vez que agimos de maneira independente, nós estamos andando na carne. Porque a carne é a independência de Deus. Acharmos que nós somos senhores da nossa própria vida, e que agora o direito, a prerrogativa é nossa, quando o direito, a prerrogativa é de Cristo. Porque Ele nos comprou como propriedade sua. Então, quando agimos na carne, desconsideramos o trabalho do Senhor. E agora a gente vai tocar, o nosso encargo para hoje é trocar um pouco nessa questão aqui, que ele fala de 3 coisas bastante significativas aqui para a gente. Ele fala dos gemidos, né? Ele aqui vai falar do verso 18. Até o 27 ele vai citar 3 gemidos, que são os gemidos da criação, o gemido dos filhos de Deus e o gemido do Espírito. Há 3 gemidos. E Paulo vai tratar esse assunto aqui nesses versos do 18, Romanos 8, verso 18 ao 27. E com a ajuda do Senhor e do Espírito nós queremos tocar um pouquinho nessa noite. Vamos ler? Romanos 8, perdão. verso 18.
Acharam? Pois considero que o sofrimento do tempo presente não pode se comparar com a glória a ser revelada em nós, porque a ardente expectativa da criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, pois a criação foi submetida à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a submeteu, na esperança de que a própria criação também seja libertada da escravidão da corrupção e levada à liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação juntamente geme e tem dores de parto até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso interior, aguardando ardentemente a filiação, a redenção do nosso corpo. Porque fomos salvos na esperança. Porque fomos salvos na esperança. Ora, esperança que não se vê não é esperança, mas pois quem espera o que vê. Mas se esperamos o que não vemos, com perseverança aguardamos ardentemente. Também o Espírito semelhantemente nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como necessário. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele intercede pelos santos segundo Deus. Amém, irmãos? Amém. O verso 18 ele começa dando algo bem interessante, né? Falando do sofrimento. Que quando a gente fala de sofrimento, normalmente é complicado, porque tem um evangelho que fala que nós não fomos chamados para sofrer. Mas ele fala assim, pois considero que o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada em nós. Para sermos glorificados, irmãos, temos que passar pelo fogo. No capítulo 5 ele vai falar do fogo purificador. O cadinho do orífero, que ele pega a pedra bruta da natureza, e aí aquela pedra bruta, ela tá cheia de impureza, e aí ele joga fogo, sobe a primeira borra, ele limpa. Tem o irmão Hernando de Lopes dá um exemplo interessante, ele fala do leite. O sofrimento depende do ponto de vista, irmãos. Tem o ponto de vista de Deus e tem o nosso. Se nós não enxergamos o ponto de vista de Deus, o sofrimento é sem finalidade. Achamos que Deus é injusto. Porque nós somos, primeiro, autopiedosos. Nós somos bons demais para sofrer. Por isso, se nós não entendermos, não olharmos com os olhos de Deus, o sofrimento para nós é desesperador. Como Pedro fala, né? Não fiqueis desesperado quando vier de sofrer grandes provações. Porque quando você pega o leite, hoje não, né? Hoje o leite é 70% a 90% água, então você não precisa nem ferver. Mas eu lembro da minha época, não que eu seja muito velho, tá, irmãos? Mas eu lembro da minha época, quando eu era criança, o leite era de caixinha, de saquinho. Aí tinha A, B, e aí quando você comprava o leite, você tinha que ferver. Porque além de ter aquela nata, o leite tinha ainda impureza. Então você tinha que ferver o leite para tirar aquela nata e matar o germe, porque não tinha a tecnologia que tem hoje. E aí, do ponto de vista, se você for olhar do ponto de vista do leite, irmão, é injusto você botar ele numa temperatura daquela. Mas se você olhar no ponto de vista da mãe, ela tá matando as bactérias. Está tirando as impurezas. Então, o sofrimento depende do ponto de vista que estejamos olhando, irmãos. Se for do nosso ponto de vista, irmãos, nós vamos fazer igual Jó. Você lembra de Jó? Jó ficou do verso 18, se eu não me engano, no capítulo 18 até o 42, se justificando por seus amigos. Que ele era bom, era piedoso, era justo, dava o dízimo de tudo, porque ele era muito bom. E assim somos nós, irmãos. Quando passamos por sofrimento, quando passamos
pelo fogo, se nós não olharmos o prisma de Deus, o que o Senhor quer tratar conosco, o que o Senhor quer, a função daquilo, irmãos, nós vamos se justificar. Vamos achar que estamos sendo injustiçados. Mas o Senhor está nos purificando, irmãos. O Senhor precisa nos purificar, nos santificar. Estamos no processo de santificação. Então o Senhor vai usar o fogo da tribulação para nos fazer voltar para Ele. Porque muitas das vezes nos envolvemos com as coisas do mundo e ficamos, distante daquilo que o Senhor tem para nós. Então o Senhor precisa nos chamar para perto. E a maneira, muitas das vezes, de nos chamar para perto, a maioria das vezes, é nos disciplinando. Tem o exemplo da minha filha, Giovana. Eu falo com ela uma vez, falo baixo, Giovana, ela finge que não está ouvindo. Aí você vai aumentar a voz. Giovana, vai só aumentando a voz, né? A terceira vez você já pega o chinelo e Giovana, rapidinho ela olha. Assim, às vezes, somos nós com o Senhor. O Senhor fala, Guilherme. E o Guilherme não ouve. Guilherme. E aí o Senhor precisa nos disciplinar porque Ele nos ama, Ele não quer nos perder. Por isso que Hebreus fala que o Senhor corrige a quem ama e exorta a quem chama por filho. Vamos ler esse verso. Hebreus 12. Por isso é disciplina. A disciplina, irmão, não é para nos matar. Se não olharmos pelo prisma de Deus, irmãos, nós vamos achar que a disciplina do Senhor é algo injusto. Hebreus 12. Verso, deixa eu ver aqui, acho que é 5. Verso 5. Acharam? Amém? Amém? Vamos lá, verso 5. E vos esqueceste completamente da exortação que, como os filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a disciplina que vem do Senhor. Nem desmaieis, irmão, nem desmaieis. De pavor, né? De pavor, nem desmaieis. Quando por eles for reprovado. O Senhor está nos disciplinando, irmão. O Senhor nos chama para perto. O Senhor sabe. Quando a gente começa a se afastar daquilo que do propósito do Senhor, começamos a nos envolver com as coisas do mundo, o Senhor nos chama, filho, Guilherme, e aí a gente não percebe a voz do Senhor, o Senhor precisa nos disciplinar. Mas isso não é para nos matar, irmãos. Isso é porque Ele nos ama. E nós não vamos ser julgados com o mundo. Então o Senhor nos exorta. O Senhor usa a sua vara para nos corrigir. Porque Ele nos ama, Ele é um Pai amoroso. E Ele não tem filho mimado. O Senhor não tem filho mimado. Talvez eu possa ser mimado para minha mãe, os irmãos podem ser mimados pelos seus pais, mas o Senhor não tem filho mimado. O Senhor não vai passar a mão na nossa cabeça, irmãos. Porque como vamos julgar as nações, se nós mesmos não sermos julgados pelo Senhor, somos reprovados. Então o julgamento começa pela casa de Deus. O Senhor está nos tratando hoje para sermos aprovados por Ele. Por isso não endureçai os vossos corações, nem desmaiais. Por mais quando a gente fala de tribulação é complicado, porque não é fácil. Falar aqui é muito fácil, usar os textos aqui é muito fácil. Mas só quem está passando sabe. E às vezes vem situações complicadas. Mas o Senhor ainda assim, o Senhor está nos chamando, irmãos. Precisamos ouvir a sua voz. Se não ouvirmos a voz do Senhor, vamos ficar dando volta, igual o Cláudio está falando, as 42 jornadas. Vamos dar volta no meio da nossa jornada. O Senhor lá na frente vai precisar nos disciplinar de novo, porque não aprendemos. E aí o Senhor precisa nos corrigir novamente. Em vez de avançarmos, ficamos parados naquela lição ali até aprendermos. Por isso que o Senhor precisa nos disciplinar, nos corrigir, irmão. Porque Ele nos ama. Verso 6. E pois o Senhor disciplina quem ama, e açoita todo a quem recebe por filho. Irmão, se estamos sendo disciplinados, isso é um bom sinal, porque somos filhos.
É porque somos amados pelo Senhor, irmãos. Não é porque o Senhor não nos ama. Se somos disciplinados, se temos recebido a disciplina do Senhor, é porque somos filhos, não somos bastardos. Não somos órfãos. Temos um Pai. E esse Pai cuida de nós. E porque Ele cuida de nós, Ele nos disciplina. Ele nos corrige. Porque Ele nos ama. Isso é a expressão de amor do Senhor, irmãos. Se nós não tivéssemos, se nós não estamos recebendo disciplina, então, irmão, abre uma interrogação, porque talvez não somos filhos. Porque o Senhor corrige a quem ama e exorta ou fustiga com vara a quem Ele chama por filho. Somos filhos de Deus, irmãos? Amém. Então vamos ser fustigados com vara quando o Senhor precisar nos corrigir. E não desmaiais, não desanimai, não retroceder, irmãos. Avançamos, porque o Senhor está nos chamando a avançar. Se estamos sendo disciplinados é porque o Senhor quer nos levar a coisas maiores. Mas para isso o Senhor precisa tratar com o nosso coração. O Senhor precisa nos fazer aprovados. Verso 7. E para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filho. Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Ó, irmãos, estamos sendo disciplinados. O Senhor está, sabe? O Senhor é um Deus econômico. O Senhor está nos purificando pelo fogo. Está tirando as impurezas, aquela questão da lepra que está no nosso interior, que às vezes a gente não vê. Achamos que somos muito bons. E é justamente quando nós achamos que somos muito bons é que o Senhor precisa nos corrigir para... Ó, tem esse ponto aqui, Guilherme. E ele joga um fogo, aí o Senhor vai chamando, sabe? O Senhor vai nos dando... Tem uma expressão em Apocalipse muito interessante. Que o Senhor fala, se não me engano, na igreja de Tiatira. Te dei tempo para que se arrependesse. Porque não se arrependeu. Te prostei numa cama. Irmãos, isso é muito sério. O Senhor vai dando tempo, irmãos. O Senhor vai nos chamando. O Senhor vai dando tempo para a gente se arrepender. O Senhor vai nos dando tempo para voltarmos para Ele. E Ele fala, porque não se arrependeste, te coloquei prostrado numa cama. Spurgeon fala que a disciplina é como um megafone de Deus. O Senhor sussurra aos nossos ouvidos. Guilherme. O Senhor vai falando, Guilherme. Aí o Guilherme não ouve, o Senhor precisa mandar a disciplina. Aí quando veio, o Clécio falava muito do exemplo de Bob. Bob estava agitado, inquieto, fazia muita coisa. E o Senhor querendo falar com Bob. E Bob era um irmão, né? Bem agitado, bem se envolvendo com as coisas. E o Senhor queria chamar no Bob. E o Bob não ouvia. Um belo dia, Bob foi atravessar a rua, o Senhor permitiu o carro jogar o Bob pro alto. Aí Bob se parou, se viu no hospital todo quebrado, e o Senhor falou, Bob. Aí Bob falou, eis-me aqui, Senhor. Às vezes o Senhor precisa nos colocar numa disciplina, irmãos, para ouvirmos a voz do Senhor. Às vezes o Senhor precisa nos disciplinar, não porque Ele quer nos perder, não porque Ele é um pai mau, mas porque Ele não quer nos perder. Então Ele precisa nos disciplinar, para a gente ouvir a voz do nosso Pai. Então o Senhor nos fustiga com vara, porque Ele nos ama, irmãos. O Senhor nos ama. Então porque Ele nos ama, Ele não quer nos perder, irmãos. Então o Senhor precisa nos chamar para perto. O Senhor precisa abrir os nossos olhos. E aí o Senhor manda a disciplina. Aí vem doença, aí vem escassez, aí vem um monte de coisa não pra gente ficar, não pra matar a gente, porque Ele é um Deus sadomasoquista que tem prazer em nos fazer sofrer. Mas justamente porque nós não damos ouvido à sua voz, e aí Ele precisa nos chamar para perto, irmãos. E aí às vezes, quando vem a disciplina, rapidinho a gente ouve a voz de Deus. Rapidinho, Senhor, eis-me aqui, igual Bob, somos igual Bob. Senhor, eis-me aqui. O Senhor está nos chamando para perto. Os dias estão se aproximando. E cada vez mais, irmãos, vai ser requerido de nós uma vida diante do Senhor.
O nosso Redentor está às portas. O nosso noivo está às portas. As bordas estão cada vez mais próximas. As bordas do nosso noivo. E ele está preparando para si uma noiva. Então o Senhor precisa nos purificar, irmãos, para sermos essa noiva, como ele fala em Apocalipse, né? Sem mancha, sem mácula e sem ruga. O Senhor está nos purificando. É um processo de santificação. É doloroso, porque a Bíblia fala que nós estamos nesse mundo, mas é para estarmos como se não estivéssemos. O problema é que às vezes a gente faz igual os babilônicos. Era para montar tenda, montaram casas e montaram comércio. Aí ficou bom demais Babilônia para abrir mão de Babilônia para ir Jerusalém, edificar a casa de Deus. Foi difícil. Foi 5% só que ouviu a voz de Deus. E o Senhor às vezes o Senhor está nos chamando para perto. O Senhor quer apresentar para si uma noiva. E Ele vai, irmãos. Ele vai. Porque aquele que começou a boa obra, Ele há de aperfeiçoar. Porque embora isso não dependa de nós, Ele conta conosco, Ele não precisa, mas Ele conta. E aí o Senhor vai trabalhando em nós. O Senhor está trabalhando em nós para apresentar-nos para Ele mesmo, irmãos. Por isso que não rejeitamos a disciplina do Senhor, irmãos. Não rejeitamos. Porque se rejeitarmos a disciplina, vamos ficar dando volta. Não vamos sair da estatura de... Vamos ficar igual os hebreus. Pelo tempo já deveria ser mestre. Mas porque não aceitamos a disciplina, vamos sempre ficar dando volta, sabe? Vamos ficar sempre parando no mesmo ponto. O Senhor não pode avançar conosco. O Senhor não pode avançar conosco. Vamos voltar para Romanos 8. Vamos pular para o verso 19. Ele fala assim: porque a ardente expectativa da criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Ó, irmãos, quando ele fala filhos aqui, ele está falando filhos maduros. Há uma expectativa, há uma expectativa enorme na criação, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Esses filhos são esses filhos maduros, esses filhos trabalhados, esses filhos que já, sabe, foram aprovados pelo fogo. Não meninos. Como ele falou no verso de 17, né? Nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Mas Gálatas fala que enquanto o tutor é menino, de nada difere do servo. Ele não pode desfrutar da herança do que o pai tem. Porque ele é menino. Se eu dar uma... Embora eu não tenha nada, mas se eu dar uma herança para minha filha hoje, ela acaba com tudo porque ela não tem maturidade. Falta ela maturidade. Então o Senhor já nos deu tudo o que se diz respeito à vida e à piedade. Mas às vezes nós ainda não desfrutamos pela imaturidade. Ficamos retidos por causa da nossa imaturidade, da nossa meninice. Embora herdeiro de tudo, mas precisa de tutor. Porque nós somos filhos, o técnico, né? Fala de ruióis, e o técnico, filhos meninos, maduros, imaturos. E aí não podemos desfrutar de uma plenitude de Cristo. Porque ainda estamos nas coisas ralas. O leite, né? Como Paulo vai falar aos hebreus. Não saímos do leite. E há uma expectativa na criação. Os versos seguintes vai falar que a criação foi submetida, o verso 20. Porque a criação foi submetida à vaidade, não voluntariamente por aquele que a submeteu. Ou seja,
A criação hoje está olhando para a igreja, esperando Cristo ser formado, irmãos. Está esperando a formação de Cristo. Por isso que ele vai falar que a expectativa aguarda ansiosamente a revelação, a manifestação dos filhos maduros. O Gabriel fala da ruiotecia, aquela festa que o pai dá quando o filho atinge a idade de maturidade. E aí ele já aprendeu, o servo já ensinou todo o negócio do pai. Então ele já está apto para ajudar o pai nos seus negócios. E aí o pai dá uma festa para toda a sociedade, apresentando esse filho, que agora esse filho está apto para trabalhar com ele. É um filho maduro. Ele pode cooperar com os negócios do pai. E é isso que o Senhor espera de nós, irmãos. Que nós sejamos maduros para cooperar com o seu reino, para cooperar com o seu propósito. Enquanto ficarmos como meninos, irmãos, não podemos cooperar com o Senhor. Ficamos inúteis. O Senhor não pode contar conosco pela nossa imaturidade. Como fala em Gálatas, herdeiro de tudo, mas não pode desfrutar. Há uma expectativa, irmão, na criação. A criação está olhando. Enquanto não houver a revelação dos filhos de Deus, a criação não vai ser libertada da vaidade do pecado. Enquanto não houver essa glorificação, quando o Senhor vier, e nós recebemos esse corpo incorruptível, sermos revestidos da incorruptibilidade, aí a criação será libertada do jugo. Porque o pecado subjugou não só o homem, ele subjugou toda a criação. O pecado não danificou só o homem, danificou toda a criação, danificou os animais. O salmista vai falar que os rios aplaudem o Senhor e a terra glorifica as suas obras das suas mãos. Mas aí quando a gente chega em Gênesis, ele fala: maldita é a terra, por causa do pecado. O pecado danificou a criação ficou sujeita à vaidade. Por isso quando a gente vê Apocalipse, a gente vê lá no novo céu e nova terra, a gente vai ver o leão e o cordeiro junto. Porque o Senhor já tratou com essa questão do pecado. O Senhor já nos deu um corpo incorruptível, já fomos glorificados. E aí não tem mais a influência do pecado. E aí volta a origem, novo céu, eis que tudo se fez novo. E aí o leão vai pastar com o cervo. Hoje tem uma ferocidade na criação, porque ela está sujeita, ficou subjugada ao pecado, assim como o homem. Então a gente vê o leão, os animais com sede de sangue. A gente vê algumas coisas são naturais, alguns fenômenos são naturais da natureza, mas outros são a consequência da queda, a consequência do pecado que entrou no homem e danificou toda a terra. Maldita é a terra, porque o pecado entrou. E a criação que foi criada para glorificar a Deus, agora está sujeita à vaidade, por causa do pecado. Então a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Quando ele fala desses filhos, não está falando de filhos imaturos, é filhos maduros. Então eles estão olhando, como o Roger fala, como uma vitrine, como um espetáculo, esperando a manifestação desses filhos maduros, esperando a formação de Cristo. Porque quando Cristo for formado, então eles serão libertos da vaidade, do cativeiro. Então, o irmão
Hernande fala que tem muitas ONGs aí que cuidam dos animais, que fazem trabalhos voluntários, isso é muito bom. Não desqualificando. Mas não adianta nada você fazer esse trabalho se o homem em si não se voltar para Deus. Porque o que vai libertar, o que vai trazer a ordem das coisas naturais é Cristo sendo formado, é Cristo na igreja. É o homem agora diante do Senhor, se rendendo a Ele. Enquanto isso não houver, irmãos, toda a natureza está subjugada ao pecado. Aí aparecem uns bichos esquisitos aí, uns pernilongos aí. De onde é que surgiu o pernilongo, irmão? A gente tem uns negócios, né? Fala, será que lá no jardim tinha pernilongo? Barata. Irmão, agora a natureza está subjugada também ao pecado, assim como o homem. Não só o pecado não danificou só o homem, irmãos. O pecado danificou toda a criação. O pecado, como fala em Romanos 5, por um só homem o pecado entrou no mundo. E em seguida a morte. Então agora a criação ela está esperando, ficou subjugada, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Queria ler com vocês Pedro. 1 Pedro 4. Porque como eu falei, essa criação só vai ser libertada quando formos glorificados, recebermos um corpo incorruptível, e aí seremos transformados. E aí quando isso acontecer, é isso que a criação está esperando, irmão. É como se ali tivesse um espelho e aqui fosse uma vitrine. Eles estão assim, ó, esperando, na expectativa dessa manifestação desses filhos maduros, dos filhos de Deus. Há uma expectativa, há uma ansiedade na criação. Porque enquanto isso não ocorrer, irmãos, eles estão subjugados ao pecado. Estão gemendo. Não é à toa que os próximos versos vai falar do gemido da criação. Vamos ler 1 Pedro 4. O interessante dessa escritura de Pedro é porque tem alguns historiadores que falam que essa escritura que Pedro escreveu essa carta na época da tribulação, né, quando Nero começou a perseguir a igreja, e aí teve aquele incêndio em Roma, e a igreja começou a ser perseguida. Muitos irmãos falam que essa carta de Pedro foi escrita nesse período, por isso que ele vai falar muito de tribulação, de aflição, porque foi um período muito difícil. Outros falam que foi um período pós essa situação. E tem uns irmãos que falam que essa carta foi escrita no decorrer dessa situação, que é o que eu me inclino mais. Que é o Pedro escreveu essa carta de 1 Pedro e 2 Pedro, quando a igreja estava passando por essa tribulação. E aí quando a igreja começou a passar por essa tribulação, vamos ler os versos 12 e 13. Acharam? Amém. Fala assim: amados, não estranheis, novamente não estranheis o ardente fogo no vosso meio. Irmãos, não estranheis o ardente fogo, a prova que estamos passando, a nossa leve e momentânea tribulação. Irmãos, o que nós passamos no Brasil comparado às outras nações é nada. As nações que sofrem perseguição, quando olham para a gente, veem a gente como uma nação apostatada. Pelo evangelho que
que é vivido aqui, eles veem como uma nação apostatada. Vamos continuar. Ardente fogo no meio de vós, no vosso meio. Quem vem para vós, que vem para vos provar, como se alguma coisa estranha vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois participantes do sofrimento de Cristo, para também na revelação da sua glória vos alegreis exaltando. Ó, quando ele fala na revelação da sua glória, é quando formos glorificados. Recebemos um novo corpo. Um corpo que não está mais sujeito à corrupção. Mas hoje, na nossa situação, não estranhais o ardente fogo. Você sabe qual fogo ele está falando aqui? Você sabe o que Nero fez nessa época, irmãos? Nero pegou os irmãos, os cristãos, porque falaram que o fogo que atingiu a cidade de Roma foram os cristãos naquela época que haviam ateado fogo. Então Nero começou a perseguir os cristãos. E o que ele fazia com esses cristãos quando ele pegava os irmãos? Ele dava um banho de óleo. Quando ele fala de ardente fogo, ele pegava esses irmãos, ele dava um banho de óleo. E quando havia uma visita, quando ele convidava alguém que era opositor a ele ateava fogo nesses irmãos. Esses irmãos eram os postes da cidade de Roma. Clareava as ruas. E havia um gemido. Era grito de horror e de pavor. Por isso que não estranheis, irmãos. Quando não vos estranheis no vosso meio passar por prova. Ó, irmão, que nós passamos hoje, comparado a isso, é nada. Ainda não estamos sofrendo pelo nome do Senhor. Sofremos muitas das vezes pela consequência de uma vida que vivemos independente do Senhor. E aí o Senhor precisa nos disciplinar. Os irmãos aqui estavam sofrendo pelo nome do Senhor. E você sabe o que aconteceu, irmãos? Quanto mais cristãos morria, mais filhos de Deus eram salvos. Era o contrário. Quanto mais cristão morria, quanto mais ele acendia os postes da cidade durante a noite com os irmãos, mais a vida do Senhor era abundante, mais os irmãos eram cheios do Espírito, e mais o Espírito ia acrescentando a vida da igreja. Era o efeito contrário. A tribulação, em vez de espantar os irmãos, fez os irmãos se achegar ao Senhor. E eles eram cheios do Espírito Santo. Ao ponto do final do primeiro século para o segundo século, na cidade de Roma, diz os historiadores, de a cada 2 cidadãos romanos, 1 era cristão. Não é à toa que hoje tem a Igreja Católica com a influência que é. Porque então Constantino entendeu que agora tinha que mudar a maneira de lidar com os cristãos. Porque quanto mais matava, mais surgia. Então agora ele uniu a igreja ao Estado. E essa foi a decadência da igreja. Quando estava sendo provado, o Senhor estava acrescentando. Que não seja preciso o Senhor trazer uma tribulação para a igreja do Brasil. Para de fato nos voltarmos para o Senhor. Para de fato vivermos uma vida cheia do Espírito. Porque o que passamos hoje, irmãos, por mais que seja difícil, doloroso, não estou desqualificando a provação que os irmãos passam, que eu passo. Cada um sabe da sua medida. Mas ainda assim, irmãos, o Senhor está nos purificando. O Senhor está nos chamando para perto. É o Senhor nos atraindo para perto dele, irmãos. Expurgar as impurezas do nosso interior, como aquele fogo do ouro. É sermos purificados. O Senhor está nos chamando para perto, irmãos. O Senhor quer apresentar
a sua noiva para o mundo. E o Senhor está trabalhando em nós hoje, irmãos. Por isso não estranheis, como diz aqui, nem ficai atemorizado com o que está acontecendo. Mas pior, pelo contrário, alegrai-vos, verso 13, na medida em que sois participantes do sofrimento de Cristo. Estou aqui nessa carta que ele vai falar, tende por grande gozo quando passares por várias provações. Ele está se referindo a essa época que a igreja estava passando pela tribulação. Mas ainda assim, irmãos, o Senhor é a nossa provisão, mesmo na tribulação. O Senhor é o Deus da nossa provisão. Ele nos supre. Ele é o nosso Pai que nunca nos abandona. O irmão Renato falava muito isso. Pode a mãe que amamentou o seu filho... Isso, aos olhos do mundo, é a pior aberração. Uma mãe abandonar o seu filho. O irmão Renato falava, mas eu, diz o Senhor, não vos abandonarei. Assim é o nosso Deus, Ele não nos abandona. Nos nossos momentos mais difíceis, o Senhor está conosco, irmãos. Ele é a nossa provisão diária. Ele é aquele que faz a ferida e que sara. Ele faz e Ele mesmo sara. Porque Ele mesmo é o bálsamo da cura. Ele mesmo é o bálsamo de cura. Por isso, irmãos, nos alegramos. Nos alegramos, irmão, diante do Senhor. Filipenses vai falar, alegrai-vos no Senhor. Depois ele vai falar, alegrai-vos sempre. Porque se nós não tivermos com nossos olhos em Cristo, irmãos, a tribulação vem para nós como uma maneira da gente retroceder. Porque nós não entendemos o agir do Senhor. Como Jó fala, né? Antes eu te conhecia só de ouvir. Hoje os meus olhos te veem. O Senhor quer avançar conosco, irmãos. Vamos avançar, porque senão eu vou perder o tempo aqui. Romanos, vamos voltar para Romanos. (8), verso 21. Falamos, né, que falamos no 20, né, que a criação foi submetida à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a submeteu, que a criação agora está sujeita à vaidade, ficou subjugada também ao pecado. E aí no 20 ele fala, porque 21, na esperança de que a própria criação será libertada da escravidão da corrupção e levada à liberdade da glória dos filhos de Deus. Há uma liberdade em Deus, irmãos. Essa liberdade da glória, novamente, Paulo está falando de Cristo glorificado em nós. Um corpo glorificado. Novamente, ele vai tratar muito essa questão aqui, né? De sermos glorificados, de sermos, sabe, parecidos com Ele. Porque à medida que fomos glorificados, irmãos, quando houver essa glorificação desse corpo, irmãos, o fim, já chegou o fim. já fomos diante dele, estamos diante dele. E aí agora é um reino milenar. Por isso que a criação, quando acontece isso, é como se a criação estivesse esperando. Quando aconteceu, é júbilo, porque foram libertados do cativeiro. Agora é novo céu e nova terra. Eis que tudo se fez novo, como fala em Apocalipse. Então o Senhor vai trazer todas as coisas, vai trazer ordem de novo a todas as coisas. Porque o diabo será preso. Lá em Joel ele fala, ai dos moradores da terra, porque Satanás foi expulso e desceu para a terra. Apocalipse 9, obrigado, Gabriel. Mas ele vai ser preso por um período. No reino milenar também fala. E aí é onde a gente fala que é novo céu, nova terra, é um reino de justiça.
não haverá mais corruptibilidade, porque seremos como Ele é, irmãos. Seremos como Ele é. Mas hoje há um trabalho. Verso 22. Porque sabemos que toda a criação juntamente geme e tem dores de parto. Olha o gemido da criação. E tem dores de parto. Até agora. Há um gemido. Eu não tenho filho não, não tive filho e nem vou passar por isso, graças a Deus. Mas as irmãs que passaram o normal, irmãos, falam que é uma das piores dores que se tem na... O que se compara à dor de parto é só a dor de crise renal. Que essa é uma dor muito, muito forte. E a criação geme. A criação suplica. Esse gemido é um gemido de angústia, de dor, aguardando, novamente falando, aguardando essa manifestação dos filhos de Deus, irmãos. Não que dá um ponto aqui, não que a gente vai ser panteísta, senão quando fala muito da criação, daqui a pouco a gente está falando que Deus está na criação, não é como panteísta, mas o Senhor se expressa na criação. Pode falar, Gabriel. Desculpa. Pode falar. Apocalipse 12:12. Leio. Obrigado, Ed. Por isso exultai aos céus, vós que neles habitam. Ai da terra e do mar, porque desceu a vós o diabo, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12:12. 12. Obrigado, Gabriel. Então, ou seja, por isso que há um gemido na criação. Porque foram subjugados ao diabo. Mas, novamente falando, haverá um tempo, irmãos. E esse tempo está próximo. De que o reino do nosso Deus será estabelecido. Amém. E a justiça de Deus governará essa terra. Haverá um tempo, irmãos, e um tempo muito próximo, de que o Senhor vai trazer a ordem a todas as coisas. Vai trazer a ordem, vai fazer Cristo como cabeça de todas as coisas. Hoje nós temos o privilégio de se postar diante dele e reconhecer ele como o nosso cabeça. Mas haverá um tempo que todo joelho se dobrará diante dele e toda língua o confessará como o Senhor. E esse tempo está muito próximo, irmãos. Esse tempo está mais próximo do que a gente imagina. O nosso noivo, como diz Cantares, o nosso noivo vem saltando pelos montes. Ele está às portas, irmãos. O nosso noivo está às portas e ele não tarda, irmão. A Bíblia fala que se o Senhor não abreviaria, nem os escolhidos se salvaria. Então o nosso noivo está às portas. Ele está vindo, irmãos. Muito mais hoje, quantas coisas têm acontecido na nossa geração. Os últimos 2 anos, quantos acontecimentos aconteceram na humanidade. O nosso Redentor está às portas, irmãos. Não temos mais tempo a perder com coisas que não vão edificar. O nosso Redentor está às portas. Por isso ele está nos disciplinando, irmãos. Para quando o Senhor chegar, nos achar fazendo assim. Não perdido. Não como bebendo com zébrio, como ele fala, né? Perdido no mundo. Quando fala bebendo com ébrio, é desfrutando das coisas do mundo com pessoas mundanas. Porque ébrio é aquele que é ébrio. Quando ele fala ébrio, é aquela pessoa que bebia no bar, que tinha uma vida dissoluta. Mas quando ele vier, nos achar fazendo assim. Servindo uns aos outros, dando alimento aos seus conservos. O nosso Senhor está às portas, irmãos. Ele está vindo. Ele está vindo, irmãos. E graças a Deus, porque essa é a nossa esperança. A nossa esperança é que o Senhor vai vir. Por isso que partimos o pão, anunciamos até que ele venha. E ele virá, porque quem falou não foi eu. Amém. Não foi Gino, não foi Crécio.
Foi ele mesmo. E ele não é homem para que minta, nem homem para que volta atrás das suas palavras. Todas as suas palavras ele cumpriu. E essa vai ser mais uma. O nosso Senhor vai vir, irmãos. Aleluia. O nosso Senhor virá. O nosso Senhor virá. Glória a Deus por isso, irmãos. Porque essa é a nossa esperança. É para isso que servimos a Ele aqui, esperando que um dia o nosso Senhor virá. Amém, Senhor. E Ele regerá as nações com vara de ferro. Aleluia. E todo esse caos que vemos hoje no mundo, o Senhor vai trazer a sua justiça. E Ele regerá as nações com vara de ferro de bronze, que o ferro fala da justiça de Deus. Não há mais corruptibilidade, não haverá mais corrupção. Porque a corrupção é a consequência do pecado. Mas viveremos uma vida de incorruptibilidade. Por isso que hoje a criação geme, aguardando essa manifestação desses filhos. Porque enquanto não houver essa manifestação, não há libertação para eles. 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos. Ó, irmãos, a criação geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus, a manifestação desses filhos maduros. A criação geme, esperando esse fogo purificador, purificar esses filhos, para o Senhor apresentar esses filhos maduros. Mas nós também gememos. Ele fala assim, ó, 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente, gememos no nosso íntimo, aguardando ardentemente a filiação e a redenção do nosso corpo. Sabe o que Paulo está falando assim aqui, irmãos? Nós gememos. Há um gemido em nós. De não aguentar mais esse corpo corruptível, sujeito à fraqueza, sujeito ao pecado, sujeito à corrupção. Há um gemido em nós, irmãos. Aguardando essa redenção, aguardando esse novo corpo que o Senhor vai nos dar. Aguardando a vinda do Senhor. Isso vai acontecer quando o Senhor vier. Por isso que João fala que aqueles que guardam a vinda do Senhor se santificam. Há um gemido em nós, irmãos. Quando olhamos para o mundo do jeito que está, o mundo está em causa, o mundo jaz no maligno. Há um gemido de que o Senhor venha, de que o reino de Deus seja estabelecido, de que a justiça de Deus venha, e que a incorruptibilidade seja revestida da incorruptibilidade. Que o Senhor estabeleça o seu reino, a sua justiça, porque hoje só vemos injustiça, hoje só vemos morte, só degradação. O homem está cada vez mais caído. Quando olhamos para a sociedade, não vemos esperança nenhuma. Há um gemido, e o único que pode trazer essa ordem é a vinda do Senhor. Mais nada, irmãos. Não há esperança para o mundo se não for em Cristo. Por isso que há um gemido no nosso interior, de ver como as coisas estão. E quando tem esse gemido, nós dizemos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém. Há um clamor no nosso coração de que o nosso Redentor venha, de que o Senhor venha o mais rápido possível. Porque não aguentamos essa condição que o mundo se encontra. Então há um gemido no nosso coração, há um gemido no nosso íntimo, para que o Senhor venha. E para que o Senhor venha, nós precisamos andar numa vida de santidade. Talvez ainda não gememos hoje, porque ainda estamos muito mesclados com o mundo, irmãos. Então o nosso gemido não é nem gemido, nós só ficamos incomodados. Isso não é legal não, né? Coisa ruim. Mas quando fala de gemido, fala de uma súplica, de algo que gere dor mesmo, que gere uma dor no nosso interior, de ver como a humanidade se encontra, de ver o estado que o homem se encontra, de ver o homem que o Senhor criou para ser a sua imagem e a semelhança do jeito que está. Indo de mal a pior,
subjugado ao pecado. Então há um gemido no nosso interior. E esse gemido nos faz suplicar pela vinda do nosso Senhor. Nos faz clamar: Senhor, venha. Estabelece o seu reino. Esse é o gemido do nosso coração. Esse precisa ser o nosso gemido. De que o Senhor venha. Antecipa a sua vinda. Estabeleça o seu reino nessa terra, nesse mundo. Julga as injustiças do seu povo. Esse é o nosso gemido. Se não há esse gemido no nosso interior, irmãos, porque talvez nós nos conformamos com o mundo. Tem um exemplo de Ló. Se eu não me engano é 2 Pedro. É Pedro? Ló. 2 Pedro. Isso mesmo. Vamos ler lá. 2 Pedro 2. Fala de Ló. Havia um gemido no coração de Ló. Ló gemia quando via a condição de Sodoma e Gomorra. É 2 Pedro. 2 Pedro 2, verso 6 e verso 9. Vou ler do 7 até o 9. Eu vou ler isso aí, não. Ele fala, acharam, irmãos? Amém. Fala assim: e livrou o justo Ló, afligido, ou angustiado pela vida libertina das pessoas sem princípio havia, porque aquele justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, dia após dia, com as obras iníquas daqueles, e porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, e manter o justo sob castigo para o dia do juízo. Ou seja, havia uma angústia no coração de Ló de ver a situação que Sodoma e Gomorra estava. Sodoma e Gomorra não está muito diferente dos nossos dias, irmãos. Sodoma e Gomorra não está diferente dos nossos dias. E a sua alma era afligida. E aí nós clamamos. Por isso que há um gemido em nós. Quando o vizinho perturba a gente, como o exemplo que a irmã deu, nós precisamos gemer ao Senhor para que o Senhor venha. A nossa atitude talvez seja querer resolver, mas não vai se resolver, irmãos, porque o mundo jaz no maligno. Você sabe o que vai resolver? É gememos no nosso interior pedindo que o Senhor venha. Senhor, eu não aguento mais esse estado que se encontra essa terra. Venha. Venha o teu reino. Venha até nós. Subjuga as afrontas do seu povo. Estabelece o seu reino de justiça e paz. Esse é o nosso gemido. Esse é o nosso gemido, irmãos. Às vezes nos gememos porque estamos tão engodados com as coisas do mundo que as coisas tornaram-se normais para a gente também. É tudo muito normal. É normal a gente sair de casa e às vezes deparar com um cadáver. É normal a gente ouvir relatos de tiroteio. É normal a gente ouvir relatos de questão de estupro, da sexualidade aflorada. Tudo é normal. E a gente fica anestesiado por isso. E às vezes a gente leva isso como normal. Mas isso não é normal, irmãos. Precisamos clamar ao Senhor, interceder ao Senhor, para que Ele venha. Sabe quando o Senhor livrou o seu povo do cativeiro? Quando eles gemeram. E aí o Senhor ouviu o gemido do seu povo e os tirou do cativeiro, do Egito. Até enquanto eles não gemeram, o Senhor não os livrou. Mas quando eles gemeram, quando eles suplicaram ao Senhor, o
Eu estou conjecturando, Senhor, eu não aguento mais essa condição aqui no Egito. Faça justiça. Então o Senhor veio. Então apareceu Moisés. Mas enquanto eles não gemeram, eles continuaram escravos. Às vezes tem situações na nossa vida que a gente precisa gemer, irmãos. Falar, Senhor, eu não aguento mais essa condição. Eu não aguento mais essa condição de cair e levantar. Eu não aguento mais essa condição de sempre cair na mesma coisa. Me ajuda. Suplica ao Senhor, chore, gema. Mas às vezes a gente fica, ó, Senhor, essa é a minha fraqueza. Essa é a minha debilidade. Me ajuda. Não tenho força. Estou dando só um exemplo, tá? Não tenho força. Agora é diferente de você se lançar aos pés do Senhor como aquele que não tem condição, mas não aguenta mais essa condição. E pedir que o Senhor ajude. Suplicar ao Senhor. Interceder. Há um gemido em nós, irmão. Há um gemido na criação e há um gemido em nós. O gemido da criação é aguardando a manifestação dos filhos de Deus. O nosso gemido é aguardando a glorificação do Senhor. É aguardando a volta do nosso rei. É aguardando que o Senhor estabeleça o seu reino nessa terra. Esse é o nosso gemido. O quanto antes. Esse é o nosso gemido. Vamos ler Atos 2. Atos 7, perdão. Vou falar que é o que eu falei agora do Egito. Só para não ficar nas minhas palavras, vamos ler Atos 7. 7:34. Acharam? Amém. Ele fala assim: vi de fato o sofrimento do meu povo que estava no Egito. Ouvi o que, irmãos? O povo gemeu, irmãos. E desci, após o povo de gemer, e desci para resgatá-lo. Agora, pois, eu te enviarei ao Egito. Ou seja, o povo precisou gemer. Ouvi o gemido do meu povo. Precisamos gemer por um avivamento, né, nos nossos dias. Precisamos gemer para que, sabe, a obra do Senhor seja viva. Avive a sua obra nos nossos dias, Senhor. Precisamos gemer, irmãos. Às vezes não ficamos felizes, mas não gememos, só aceitamos. Mas precisa haver um gemido, uma súplica no nosso coração, no nosso íntimo, pelo um avivamento, pelo Senhor estabelecer o seu reino. Que o Senhor ganhe nosso coração, irmãos. Que o Senhor tire toda a zona de conforto que ainda há em nós. Para que o gemido, que haja esse gemido no nosso coração. Para que haja essa disposição de que trazer o Senhor de volta. Às vezes nós não queremos que o Senhor volte porque queremos desfrutar ainda desse mundo. Estamos cheios de projeto. Tem que casar, o filho tem que casar. Tem que casar, quando não é casar, o filho agora tem que ver o filho crescer. E tem que ver neto. E tem sempre projetos, sabe, nos envolvendo com as coisas desse mundo. O trabalho eu tenho que prosperar cada vez mais. E não há esse gemido no nosso coração de trazer o reino do Senhor de volta para essa terra. E aí ficamos meio que anestesiados pelo mundo. Estamos no mundo como se não estivéssemos nele, irmão. Usamos como se não usássemos. Porque nós não somos daqui. A nossa pátria é celestial. Estamos aqui como peregrino. A nossa estadia aqui é passageira.
Por isso não criamos coluna, mas enfincamos estacas. Porque a hora que o nosso Senhor nos chamar, nós levantamos o nosso acampamento e vamos ao encontro dele. A hora que ele nos chamar, estamos à disposição do nosso Senhor. Por isso que enfincamos estacas, não edificamos colunas. Porque estamos na mão do nosso Senhor. Vamos ler. Vou correr um pouquinho agora aqui, tá, irmãos? 2 Coríntios 12. Vou correr um pouquinho. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Que a gente vai falando e às vezes... Depois vai ter que dar uma... Sim. Eu ia falar pra tu, não precisa correr. Se tu entender que não dá pra acabar hoje, acaba... Porque aí fica a gente poder dar uma ponderada. Então vou ponderar só. Talvez, entrar no terceiro ponto, fica só no segundo. Fica só no segundo. Eu vou finalizar só o segundo aqui. Amém. Aí depois a gente pegar só esse texto aqui de 2 Coríntios 5. Verso 1 e 2. Acharam? 2 Coríntios. 12. Não, 5, verso 1. Primeiro em diante. 5. Não, vai lá na tua mãe. Então vai. Acharam, irmãos? Amém. Fala, pois sabemos que a nossa morada terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma morada, não feita por mãos, eterna nos céus. Porque também neste tabernáculo gememos, irmão, novamente o gemido. Nesse tabernáculo gememos, desejando ardentemente ser revestido da habitação celeste. Se de fato fomos encontrados vestidos e não nus. Quando ele está falando de tabernáculo aqui, ele está falando do nosso corpo, né? Ele está falando desse... E quando ele fala desse revestimento, ele está falando agora desse novo corpo que o Senhor vai nos dar. Na sua... Quando o Senhor vier, nós seremos transformados, né? Os vivos serão... Os mortos ressuscitarão e os vivos irão ao céu e seremos transformados e receberemos um corpo incorruptível. E aí então, é isso que ele fala aqui no verso 2, né? Ser revestido da nossa habitação celeste. É esse novo corpo. Mas aí vem o verso 3. O verso 3 é muito significante. Ele fala assim, se, porém, todavia, de fato não formos encontrados nus. Quando a gente fala de nudez, dá logo o exemplo de Laodiceia, que achava que era rica, que era farta, que tinha tudo, mas aos olhos do Senhor era pobre, fraca e nu, cega e nu. Tem um exemplo de Marcos muito interessante, que eu estava vendo, passou muito despercebido de mim. Tem um moço que ele está atrás da árvore envolvido no lençol, e aí ele estava vendo a pregação do Senhor, os guardas vêm para pegar ele. Quando os guardas pegam e seguram no lençol e ele corre, ele ficou nu. Vamos ver esse texto. Marcos. Porque isso é muito importante. Porque ali ele está mostrando de uma vida de aparência. Parece que está vestido, mas está nu. Vamos ver Marcos 14:51. Eu vou pegar só o 50 mesmo.
e seguia certo voz jovem envolto num pano de linho fino, sobre o corpo nu, e o agarraram, mas ele, largando o pano, fugiu. Parecia que ele estava vestido. Isso é uma vida de aparência. Parece que está vestido. Como é que está a nossa vida com o Senhor, irmãos? Estamos vivendo uma vida de aparência, uma vida de religiosidade? Ou de fato, sabe, temos vivido uma vida de consagração, de santidade, uma vida de serviço? Como é que tem sido a nossa vida, irmãos? Nós podemos enganar os irmãos, mas não vamos enganar o Senhor, irmãos. Isso precisa ser uma preocupação para nós. Como está a nossa alma? Como estamos diante do Senhor? Às vezes achamos que estamos vestidos e estamos nus. Achamos que somos ricos, que temos uma boa visão, mas aos olhos do Senhor estamos nus. Vivemos uma vida de aparência, não uma vida de realidade. Uma vida de aparência, irmãos. Por isso que quando você vai em Apocalipse, que fala das vestes, dos vestes de linho fino, que são os atos de justiça dos santos, você sabe que são aqueles... quando ele pega aquele texto ali, João está se referindo a Salmo 45. Depois os irmãos leem. O que acontece em Salmo 45? Sabe como é que é essas vestes de justiça? As meninas ou as princesas da época, quando iam casar, elas pegavam a sua roupa de casamento e elas bordavam as suas roupas. E aí o Espírito Santo está falando para João que cada ponto daquela bordado na roupa são os atos de justiça dos santos. Como é que está a nossa roupa diante do Senhor, irmãos? O que estamos bordando diante do Senhor? Em Mateus, quando fala da borda do cordeiro, tem uma vestimenta, irmão. Não é de qualquer maneira. Tinha um intruso lá que estava diferente de todo mundo. E ele foi expulso e foi jogado nas trevas exteriores. Como estamos diante do Senhor? Como estamos bordando a nossa roupa? Os atos de justiça. Uma vida de oração, uma vida de serviço, uma vida de consagração, uma vida de santidade. Esses são os atos de justiça, irmãos. Ou estamos mesclados ainda com coisas que não edificam. E aí quando o Senhor chegar, vamos estar nus. Parece que está vestido, mas está nu. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Para naquele dia, irmãos, nós ouçamos da boca do Senhor: apartai-vos de mim. Lançai-o nas trevas exteriores. Isso é muito sério. Porque nós não nos preocupamos em tecer a nossa roupa nupcial. E não adianta, irmãos. Não vai entrar. Como o camarada lá até tentou entrar de penetra, né? Ficou lá achando que estava... Tô só conjecturando. Achou que estava passando batido, mas todo mundo tinha uma vestimenta igual. Só ele estava diferente. E quando fala desses atos de justiça, irmãos, está falando da nossa vida diante do Senhor. De uma vida de santificação, uma vida de consagração, uma vida de oração, uma vida na palavra, uma vida de serviço aos santos, uma vida de obediência a Deus. Tudo isso são pontos que vamos bordando na nossa vestimenta, para naquele dia se apresentar a Cristo como sua noiva. Que o Senhor nos ajude nesses dias, irmãos, a estar bordando de fato a nossa vestimenta para o nosso noivo. Não vivemos, sabe, de qualquer maneira, de uma vida desobediente a Deus, uma vida que não serve. Nós não servimos, sabe? Quando você pede para o irmão servir, às vezes o irmão até quer quase te bater.
Mas quando a gente pede para o irmão servir, é porque a gente quer dar oportunidade do irmão servir ao Senhor, não é a gente. São oportunidades que o Senhor vai nos dando para tecermos a nossa roupa. Uma vida de oração. Às vezes perdemos tanto tempo com quantas coisas inúteis, irmãos, que não vão nos acrescentar nada. É futebol, é Big Brother, é TV, é isso, é aquilo, é tanta coisa que desperdiçamos o nosso tempo. Que o Senhor nos encontre vestido dele naquele dia. Que estejamos vestidos, não nus. Amém. Estejamos não com uma aparência, né, mas uma realidade. Que Cristo ganhe o nosso coração. Que o Senhor nos ajude nesses dias a termos esse gemido no nosso interior, de ansiar a sua vinda. Esse gemido de, sabe, de ansiar que o Senhor estabeleça o seu reino. É Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que o Senhor estabeleça o seu reino. Que Ele subjugue o nosso adversário. Esse é o nosso gemido, irmãos. De olhar o mundo do jeito que está em caos. E a nossa alma afligida e falar, Senhor, venha sem demora. Amém, irmãos? Vou ficar por aqui. Vou dar um tempo para os irmãos estarem comentando também, tá bom?